Muito bem, meus amigos. O tema que nos foi direcionado para a noite de hoje é Nunca estamos sós. Eu sei que muitos de nós comparamos os nossos tempos, né? E comparando os nossos tempos de hoje, pensamos, nossa, esse mundo realmente está no fim, porque há tantas turbulências, vivemos tantos conflitos, tantas coisas que nos desagradam, que nos tiram do equilíbrio e do eixo. Mas se a gente buscar na história de toda a humanidade, nós vamos encontrar épocas muito piores do que essa. E nem por isso, nessas épocas piores, Deus deixou nós sós. Nunca estivemos sós. Aí a gente pode lembrar, né, de Abraão, quando, por motivos de provas suas, individuais, ele vai sacrificar o seu filho. Então um anjo fala para ele, olha, não há necessidade disso. Não é esse o propósito que Deus quer de você. Então ali ele foi direcionado, ele não estava sós. Quando Moisés estava no deserto, tanto tempo no deserto, então ali Deus mostrou o propósito para ele. Ele tinha que tirar o seu povo do Egito. E então, passado anos e anos, séculos e séculos, muitos foram os profetas. E esses profetas nunca estavam sós, sempre tinham a resposta de Deus. Até que Jesus chegou. Jesus chega e traz para a humanidade que não precisamos agir olho por olho, dente por dente. Bastássemos que nos entendêssemos, bastava a gente observar o outro com as suas dificuldades, que são as mesmas que as nossas, e que muitas das punições eram muito severas, e que poderíamos incluir, por que não, o perdão que regenera, o perdão que qualifica todos nós a sermos pessoas de bem, a sermos pessoas que buscamos o bem para o coletivo, o bem para o mundo. Até esse momento, Deus não deixou só o mundo. Deus deu todo o amparo necessário para que o mundo se direcionasse ou fosse se direcionando, se equilibrando, para que pudesse encontrar um coletivo saudável, fraterno e justo. E então, após Jesus vir e trazer todo o seu evangelho de amor, nos deparamos com o Espiritismo 1800 anos posterior a Jesus. E o Espiritismo vem trazer para a gente que não estamos sós, não é o mundo, mas nós indivíduos não estamos sós. O Espiritismo traz para a gente que em nenhum momento da nossa jornada, em nenhuma dificuldade que podemos ter, estamos sós. Por mais que as circunstâncias nos mostrem, as circunstâncias do mundo muitas vezes nos mostram que estamos sós, mas não estamos sós. E o Espiritismo traz isso para a gente com muita propriedade. Podemos citar então aqui, separei para nós, o item de número 183 do Livro dos Médiuns. São duas questões que Kardec faz e que nos mostra que não estamos sós nunca. Ele faz uma pergunta: qual a causa primária da inspiração? Então os nossos amigos benfeitores respondem: o espírito que se comunica pelo pensamento. Já na outra pergunta ele pergunta:
A revelação das grandes coisas não é que constitui o objeto único da inspiração? Ou seja, ele está perguntando, essas inspirações acontecem somente para coisas gigantes, para coisas grandiosas que a gente vê no mundo? Então, os amigos benfeitores respondem para ele, não. A inspiração se verifica muitas vezes com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte? Uma voz secreta te diz que não o faças, porque correrás perigo. Ou então te diz que faças uma coisa em que não pensavas. É a inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Olha só o que o Espiritismo nos traz. Cada um de nós temos um benfeitor amigo, um mentor individual, um anjo guardião, não importa o nome que nós ofertamos a ele. Todos nós temos um amigo que está conosco. Esse é o Espiritismo Consolador, o Consolador prometido que Jesus falava lá na sua época, 1800 anos antes. Dizia que seríamos consolados e estamos sendo consolados pelo Evangelho de Jesus com o auxílio desses amigos benfeitores. Em todos os momentos da nossa jornada, seja as circunstâncias que nos põem adiante, seja o momento em que nós estivermos nos sentindo só, nos sentindo abatidos, possamos guardar o nosso coração desse abatimento, nos elevar em oração, pedindo auxílio aos amigos benfeitores que se comunicam, que trazem as respostas de Deus Pai, que trazem as respostas sob a luz do Mestre Jesus e de todo o Evangelho. Possamos nós ter a paz e a tranquilidade que Jesus nos deu, para poder, nesse momento, recolhermos em nosso quarto, observar os ensinamentos de Jesus e poder escutar os benfeitores amigos de luz. Muitos de nós achamos que, não, eu não escuto o meu anjo guardião. Ora, como podemos escutar o nosso anjo guardião se nós estamos imersos em muitas perturbações e que nós não damos oportunidade para essa comunicação? Os nossos ouvidos são treinados pela matéria e pelo sistema e por toda essa perturbação desse mundo. Mas qual é da nossa parte? Qual é aquele momento em que nós damos a oportunidade para esse benfeitor chegar aos nossos ouvidos? Ele nos fala, ele se comunica conosco o tempo todo. Esse benfeitor está sempre se comunicando. Os amigos de luz também são outros benfeitores, equipes espirituais que nos auxiliam sempre, mas nós não ouvimos porque nós nos imergimos dentro das perturbações. Que possamos então, nas próximas oportunidades, que se alguma circunstância nos disser que nós estamos sós e que ninguém pode nos ajudar e que nada pode ser resolvido, possamos adentrar o nosso coração em nosso quarto, pedir ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor individual, a esse benfeitor amigo que nos auxilia em toda a nossa jornada e que possamos ouvir com o Espírito e não com a matéria. Em Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 9 a 11, ele diz o seguinte para a gente: Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Podemos falar com Deus através do nosso espírito, com o nosso espírito, de coração e em espírito, mas para isso temos que deixar um pouco esse mundo de perturbação e essa nossa matéria.
Eu gostaria de trazer nesse momento um costume de uma tribo chamada Cherokee. É uma tribo de índios norte-americana que tem um costume muito peculiar. Conta a história que para os meninos, né, que estão entrando na fase já de quase adulto, para eles poderem adentrar essa fase de adulto, eles precisam passar por um testemunho, eles precisam passar por um teste. Esse teste consiste no seguinte: o pai pega o menino, o seu filho, e leva para o meio da floresta. Venda seus olhos e então senta o menino no meio da floresta e esse menino tem que passar a noite inteira nessa floresta. E o pai vai embora e o menino tem que mostrar a sua bravura, a sua coragem e tem que passar a noite inteira ali sem se mexer, sem levantar. Se o menino se levantar, se o menino correr, o menino não passa pelo teste para ser adulto, para ser um homem. E, nesse costume todo, é combinado de que o menino não pode contar a sua experiência para ninguém para o resto da sua vida. Então o pai leva o garoto, põe no meio da floresta, vai embora e o menino fica ali até a manhã seguinte. Acontece que o menino vendado começa a escutar coisas aterrorizantes. O menino vendado começa a escutar bichos rastejantes. O menino vendado começa a escutar zumbidos de vento sobre as árvores que balançam. Muitas vezes chove e os raios batem em toda parte. O menino se mostra extremamente aterrorizado. Ele passa aquela noite sozinho, completamente aterrorizado. Sente passar pelo seu rosto o vento, a brisa, e então refresca um pouco, mas ele não pode tirar a venda e ele escuta murmúrios, escuta bichos barulhentos e ele fica pensando: como que eu vou sobreviver a isso? Porque os bichos podem subir pelos meus pés, podem me agarrar, pode vir também um urso, pode vir algum bicho maior do que eu e me comer. E ele passa aquela noite com muito aflito, com muita perturbação. Ele passa aquela noite extremamente aterrorizado. E então, depois de muitas horas em que o menino já está ali, ele começa a escutar os pássaros e começa a perceber que a manhã está chegando. Mesmo vendado, ele sente em que a manhã está chegando. Quando então ele, através da sua venda, ele percebe um clarão muito grande e ele percebe que já chegou a manhã. E ele olha para ele e pensa: agora eu posso tirar a venda. Agora eu posso voltar para minha tribo e dizer para minha tribo: agora eu sou um homem. Quando ele tira a venda, ele percebe a seu lado o seu pai, que não deixou ele ali nem um momento. O pai dele ficou ali, quietinho, para defendê-lo num perigo maior, mas aguardando para ver a coragem, o esforço e a vontade do seu filho. E então esse pai abraça seu filho abraça seu pai, e prometem um para o outro nunca contar aos mais jovens, porque aquela experiência é única e é para cada um deles. A gente só pode refletir coisas boas dessa passagem, desse costume da tribo Cherokee. Porque Deus nunca nos desampara e nunca nos deixa só. Nós temos momentos de perturbação e tribulação, mas Deus está sempre conosco. Acredite nisso de hoje em diante. Nunca estamos
sós. Muito obrigado. Que Deus abençoe o coração de cada um de nós.